Vocês já pararam para pensar como eram as cirurgias no século XIX? Numa época sem anestesia, sem tanta tecnologia, sem tanto conhecimento da natureza, do processo fisiológico do corpo, o que tínhamos era realmente uma medicina dos horrores. E é sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. Escrito pela historiadora Lindsay Fitzharris, Medicina dos Horrores vai contar aí a história do Joseph Lister, que foi um médico que revolucionou a medicina do século XIX. Em uma era pré-anestesia, as cirurgias eram feitas em anfiteatros, onde qualquer pessoa que tivesse sangue frio o bastante podia simplesmente entrar e assistir a cirurgia. E como não se tinha anestesia, as cirurgias eram feitas incrivelmente rápidas, às vezes em questões de segundo, para evitar mesmo o sofrimento do paciente. Então era tudo incrivelmente rápido. Logo no primeiro capítulo a gente vai acompanhar um pouco dessa época, né, sem anestesia. E também vamos acompanhar o Lister assistindo uma das primeiras cirurgias da Europa com o uso de clorofórmio, que era uma substância, uma substância que faz as pessoas dormirem. E aí eles começaram a usar para que as cirurgias fossem mais tranquilas, enquanto as pessoas estivessem lá dormindo. E foi um dos primeiros testes com o uso do clorofórmio. Filho de um fabricante de microscópios, Joseph Lister era realmente um curioso. E ele gostava de usar o aparelho, mesmo ele sendo um tanto mal visto pela medicina da época. As pessoas não confiavam muito, achavam aquilo um desperdício de tempo. Então, pra quê, né? Mas Joseph Lister, ele era diferente e ele fazia pesquisas juntando aí a medicina, a cirurgia, né, com a ciência. Mesmo com as cirurgias passando a serem feitas com mais calma, né, por conta do uso do clorofórmio, e essas cirurgias serem um sucesso, a maior parte das mortes decorria por conta de infecções pós-operatórias. Para vocês terem uma ideia, os médicos da época consideravam o pus uma parte essencial do processo curativo. Então, depois da cirurgia, se o corte ali, né, a parte operada, começasse a produzir pus, estava sussa, estava tudo bem, porque era normal. Então, não era um processo de sepsis. E outra coisa muito importante de se mencionar é que no século XIX os hospitais eram incrivelmente sujos. Pra você ter noção, né, como eu falei, as cirurgias eram feitas em anfiteatros e não em lugares completamente controlados. Então, qualquer pessoa que viesse do trabalho totalmente sujo poderia assistir à operação. Então, você imagina, né? E os hospitais em si também não eram lá muito melhores do que um anfiteatro. Na época, os cirurgiões costumavam chegar, né, para fazer cirurgias e usavam o mesmo jaleco sujo, com sangue seco dos últimos procedimentos, para poder fazer uma nova cirurgia. Tem um trecho aqui que exemplifica muito bem como eram os hospitais, eu vou ler pra vocês. Eles eram criadouros de infecções e ofereciam apenas as mais primitivas instalações para os doentes e moribundos, muitos dos quais ficavam abrigados em enfermarias com pouca ventilação ou pouco acesso à água potável. As incisões cirúrgicas feitas nos grandes hospitais urbanos eram tão vulneráveis a infecções que tais procedimentos se restringiam apenas aos casos mais urgentes. Era comum os enfermos passarem longos períodos na imundície até receberem atendimento médico, porque a maioria dos hospitais tinha uma desastrosa falta de pessoal. Então, assim, gente, os hospitais eram sujos, muito sujos, o que também não ajudava o processo de cicatrização, né? O Joseph Lister, incomodado por fazer cirurgias que eram um extremo sucesso, que estava tudo bem, acaba perdendo esses pacientes por conta da sepsis, ele começou a fazer uma série de estudos e de testes para tentar entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo ali. É aí que ele começa a pegar esses tecidos inflamados dos pacientes e começa a estudar nos olhos do microscópio, e ele acaba descobrindo seres invisíveis a olho nu que estavam presentes nesses tecidos, mas não nos tecidos, né, não inflamados, não infeccionados. E aí que eles descobrem o que na época eles chamaram de germes, mas que hoje a gente conhece pelas bactérias. Foi por esse motivo que o Lister começou a pregar mais saneamento dentro dos hospitais, mais limpeza nos utensílios, na hora da cirurgia, com o paciente, no pós-operatório, na hora da limpeza dos pontos. Então ele começou a estudar várias maneiras de fazer com que esses
germes, né, esses micro-organismos que até então ele achava que estava presente no ar, não entrasse na hora da cirurgia e mesmo depois, para que não infeccionasse. E foi então que ele criou o princípio da antisepsia, que seria basicamente a eliminação dos micróbios. Eu não quero entrar em tantos detalhes sobre a pesquisa, sobre as experiências do Lister. Eu acho legal vocês terem essa experiência durante a leitura, de conhecer mais como ele fazia, conhecer mais sobre os estudos dele durante a leitura, como ele começa, como ele se conecta com outras pesquisas de outras pessoas também, como foi o caso do Pasteur. Sim, esse Pasteur mesmo, aquele que a gente estudou lá no ensino médio, nas aulas de biologia, que criou o processo de pasteurização. Então as pesquisas do Lister estão intrinsecamente ligadas às pesquisas do Pasteur na época. Então é muito legal ver essa conexão entre pesquisadores, entre cientistas e entre um cirurgião, porque na época ele não era considerado cientista, né? Ele era um médico cirurgião que usava o seu conhecimento da ciência em prol dos seus pacientes. E é claro que tudo isso foi um processo muito longo, então ele demorou anos para poder ver realmente resultado com o método que ele criou de higienização da sua área do hospital. E mesmo depois que ele viu um ótimo resultado, ele ainda teve que lutar bastante contra a ideologia da época, porque os médicos e cirurgiões mais antigos, eles não acreditavam que existia esses seres microscópicos que simplesmente atacavam o corpo e levavam as pessoas à morte. E é difícil você chegar para cirurgiões antigos e falar que eles estavam errados e os pacientes morreram de sepse por a falta de limpeza deles. Então ele teve realmente que lutar contra toda essa visão, toda essa concepção antiga e provar que o método dele realmente funcionava e que eles poderiam salvar muitas vidas. Pra quem não tem o costume de ler tantas biografias, pode até achar que o livro é maçante, é cansativo e que vocês não vão gostar, mas ele não tem absolutamente nada disso. Ele tem uma leitura muito fluida, é muito gostoso assim de ir lendo a história dele, conhecendo um pouco mais sobre essa época, sobre a evolução que a gente teve do século XIX pra cá, ver as coisas que mudaram e como ele salvou tantas vidas. Então, os fatos históricos, eles são realmente postos de uma forma que deixa a gente muito curioso. Como eu falei, aqui a gente tem um pouco da sua vida profissional, um pouco da sua vida pessoal, até porque ambos sempre estiveram muito ligados. Aqui no livro a gente tem relatos de médicos, pesquisadores, parentes, alunos e até mesmo de alguns pacientes do Lister que escreveram relatos em cartas ou em periódicos e jornais da época. É um livro incrivelmente informativo e muito gostoso de ler, que eu indico assim de olhos fechados. Sério, é sem dúvida um dos melhores livros que eu li esse ano até agora. A única coisa que eu gostaria muito de ter visto nesse livro, que ele não tem, foi uma coisa assim que eu senti muita falta, são de imagens. Aqui no livro a gente sabe que o Lister, ele costumava fazer os desenhos, né, de tudo que ele pesquisava e de algumas coisas de cirurgia também. Então acho que seria muito legal ter essas imagens aqui no livro. Também tem 2 quadros que foram produzidos a pedido de um grande cirurgião da época, um cirurgião americano. Então seria muito legal ver essas imagens aqui no livro. Foi a única coisa que eu senti falta, mas de resto ele é um livro muito perfeito, sério, indico muito pra vocês. O link pra compra dele vai estar aqui no box de descrição, tá? Se vocês quiserem se informar mais, saber mais e comprar o seu exemplar, vai estar aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, aquela coisa que vocês já sabem, tá? Me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre postando também mais sobre as leituras que eu faço. Então, é isso. Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.